Oi pessoal, eu sou a Sandrinha pelo Mundo, professora de História, aposentada, apaixonada por viagens, já conheci 42 países e aqui no meu perfil eu vou te mostrar lugares incríveis com histórias fascinantes. Então se inscreve no meu canal, deixa seu like, compartilha com quem também ama viajar, assim como nós, né? E vamos embora para essa aventura. E o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma aventura que eu fiz indo para Chernobyl, na Ucrânia. Agora eu sei que nesse período quase impossível para a Ucrânia devido à guerra, né? Mas eu sei que tem muita gente que tem curiosidade de conhecer Chernobyl, assim como eu tinha também. Então eu comprei um tour ainda do Brasil, porque lá você só entra com um tour guiado e credenciado pela usina nuclear, não pode entrar sozinho. Então eu paguei esse tour, mandei meu passaporte e o número do meu passaporte para poder fazer esse tour. Então o que nós fizemos lá? Nós chegamos pelo controle de passaporte, logo após conhecemos um local onde ficam as pessoas que trabalham na usina, depois conhecemos a usina número 4, que é a usina que explodiu, né, o sarcófago, toda a estrutura que foi colocada em cima dela, a Ponte da Morte e a cidade abandonada de Pripyat, que é uma coisa incrível. É um museu a céu aberto de uma cidade soviética. Então vem comigo que eu tenho certeza que você vai amar esse tour. Chegamos aqui na área de Chernobyl. Aqui só entra com tour, é um tour guiado, não é possível entrar sozinho. Nós compramos o tour no Brasil ainda, porque tem um controle rigoroso de passaporte, você tem que enviar seu número de passaporte bem antes para poder ser aprovado para entrar aqui. E eles vão fazer o controle do passaporte e nós vamos entrar. A partir dali é uma área totalmente proibida, né, sem acesso se não for com tour. Chegamos em Chernobyl, mas essa área ainda é, vamos dizer assim, habitável. Por quê? Porque várias pessoas trabalham aqui e inclusive tem hotel aqui para pessoas que visitam 2, 3, 4 dias. E as pessoas que trabalham aqui ficam cerca de 15 dias no mês e depois vão embora. Então essa área aqui ainda, ela não é desabitada, né? Então trabalha 15 dias, vai para casa e volta mais 15 dias. Isso daqui são os nomes das cidades que foram afetadas com o acidente nuclear de Chernobyl. Tanto na Ucrânia quanto na Bielorrússia, várias outras partes onde as pessoas tiveram que ser evacuadas. Então tudo isso é nome de vilas, cidades que tiveram que ser abandonadas. O nuclear de Chernobyl aconteceu em 26 de abril de 1986, por uma falha humana. Quiseram testar o reator número 4, a sua capacidade de operar com menos energia. E foi onde ele explodiu. E o que acontece é que milhares de pessoas morreram no dia, logo em seguida, as pessoas que trabalhavam para conter o acidente, bombeiros e tudo mais. Mas cerca de 96 mil pessoas foram afetadas com câncer, morreram na hora, crianças que nasceram mortas, deformadas. Foi o maior acidente nuclear de toda a história, o nível 7. Ele é 1000 vezes maior a radioatividade do que a bomba de Hiroshima e Nagasaki. O mapa da Ucrânia, e seria Chernobyl, seria esse aqui. E cada pininho desse é a proximidade de uma cidade que foi afetada, algumas mais distantes e outras mais próximas. O complexo nuclear de Chernobyl eram 6 reatores, né? O que estourou foi o número 4. Ali tem o 5, aqui tem o 5 e o 6, tá? E ele era o maior, aqui essa usina era a que mais produzia energia em toda a União Soviética. Era um complexo extremamente moderno para o período. E aqui é bem radioativo. Aquilo lá, ó, é o sarcófago. O que é o sarcófago? Esse sarcófago é justamente lá, a usina número 4 que estourou. E o que vai fazer com todo esse lixo radioativo? Vamos dizer, a lava, né, que sobrou de toda essa explosão.
Então foi colocado embaixo daquela estrutura metálica para conter o lixo radioativo. E essa área é a mais radioativa de todas. Aquele quadro ali, aquela figura, é porque logo após o acidente trouxeram cavalos para cá e soltaram para ver qual a reação deles perante a radioatividade, se ia ter mutação, e não teve nada. E essa usina antes chamava Lenin e depois não quiseram associar o nome de Lenin a um acidente tão tenebroso como esse. Então tiraram o nome de Lenin, né, mudaram toda a documentação para tirar o nome de Lenin daqui. Essa escultura aqui, inclusive, era uma escultura de Lenin. Tiraram e colocaram outra para não associar o nome dele. Aqui nós estamos bem pertinho do sarcófago, que é onde está todo o lixo radioativo, né? Toda a lava radioativa está embaixo. Então essa estrutura gigantesca foi feita justamente para conter isso, é chamada de sarcófago. É onde funcionava, né, o reator número 4, que por um acidente, um teste errado, na verdade um erro humano, né? Então só acidente, aconteceu toda a explosão. A estrutura antes do sarcófago após a explosão. Quando explodiu o reator, toda a tampa foi para cima e sobrou isso aqui, como se fosse a lava incandescente. Os robôs trabalhando com uma tentativa de tirar o material radioativo, né? De não permitir que eles soltassem mais, conter a radioatividade. Esse é o chamado pata de elefante, que seria a lava escorrendo após a explosão do reator. Abaixo desse sarcófago tem um sarcófago menor. Então são 2 sarcófagos, porque 97% do material radioativo ainda está aí dentro. Imagina, se 3% causou tudo isso, calcula esses 97% que causaria, né, as consequências. Essa é a chamada Ponte da Morte, porque várias pessoas no dia do acidente, porque quando explodiu o reator, era de madrugada, tipo 3 da manhã. E ali atrás, ó, tá o sarcófago. Então muita gente veio ver a explosão aqui dessa ponte. E até porque o material radioativo, ele é bonito, ele é brilhante, parece uma chuva brilhante. E todas as pessoas que vieram aqui, que estiveram nessa ponte para ver a explosão, ó, o reator lá atrás, ó, aqui, ó, nessa direção, ó, todas as pessoas morreram, por isso é chamada Ponte da Morte. É bem pertinho de Pripyat, que nós vamos agora. Estamos em Pripyat, a 7 quilômetros da usina de Chernobyl. Essa cidade foi fundada em 1970, justamente para que as pessoas que fossem trabalhar em Chernobyl viessem morar aqui. Ela era um exemplo de cidade soviética. E o que aconteceu foi que, como era um lugar mais distante, as pessoas mais velhas não quiseram vir para cá. Então Pripyat era habitada principalmente por jovens. Então, e o acidente de Chernobyl ocorreu em 1986, ou seja, a cidade só durou 86 anos. É muito pouco tempo. Então isso aqui, vamos dizer assim, quando ela foi abandonada porque ocorreu o acidente, ela ficou um museu a céu aberto de uma cidade soviética. Aqui era um hospital de ginecologia antes do acidente. O mato tá tomando conta da cidade, ó. Ficou totalmente assim a floresta no meio da cidade. Esse é um hospital que, quando ocorreu o acidente, é o hospital de Pripyat. Quando aconteceu o acidente, as primeiras vítimas foram trazidas para cá e depois foram levadas para Moscou. E aqui dentro desse hospital ainda tem muitos objetos e roupas das pessoas radioativas. Nós estamos dentro do hospital, onde socorreram as primeiras vítimas. Seria a sala de espera do hospital.
condição dos prédios, ó, são horríveis, né? Um elevador. Esses objetos contêm bastante radiação, ó, o dosímetro apitando, ó. A ficha de espera, né? A radiação aqui tá hard. Aqui era uma cafeteria em Pripyat e ela era bastante famosa porque tinha 40.000 pés de rosas plantados aqui. E eles queriam plantar 50.000 porque daria uma para cada habitante. E essas daqui, ó, são as rosas, ó. As roseiras que depois do acidente ficaram assim, ó, sem o cuidado humano. E ó, pode ver que tem semente. A cafeteria por dentro. Aqui você comprava tickets para ir de barco até Kiev. E eram barcos extremamente confortáveis. Máquina de refrigerante. Os prédios de apartamentos, são vários prédios aqui. Uma cidade de 47.000 habitantes, quase só jovens e crianças. As pessoas no outro dia do acidente, ocorreu em 26 de abril, no outro dia elas levaram uma vida normal. Ninguém sabia do que tinha acontecido, assim, exatamente, do perigo, dos riscos. Mas 30 horas depois, a cidade, as consequências começaram a vazar, né? A cidade foi totalmente evacuada. Então você imagina, os ônibus chegaram, cerca de 1.000 ônibus para levar todo mundo, e você teve que abandonar a sua casa, toda a sua vida, e foi embora assim em menos de 24 horas. E não podia levar absolutamente nada, nem os animais de estimação. Aquele monumento que eu mostrei lá, que está no lugar da estátua do Lenin, ali onde fica a usina número 4, que explodiu, para tirar o nome do Lenin, né, de um acidente tão terrível, eles tiraram e trocaram todos os documentos e tiraram a estátua dele, e o monumento que tinha aqui foi levado lá para a usina. Aqui era o cinema da cidade. Aqui era uma escola de música da cidade, até porque aqui na cidade eram pessoas jovens e muitos engenheiros que trabalhavam ligados à usina nuclear. Então eram pessoas que tinham um salário muito bom também aqui. A qualidade de vida era excelente nessa cidade. Aqui é dentro da escola de música. Aqui era a sala de concerto da escola de música. Tá pingando água, sei lá de onde. E olha que legal o piano ali, ó. Aqui ainda era escola de música. Deve ser bem grande. Aqui era tipo uma prefeitura, né? O centro administrativo da cidade. Eu acho que aqui dá para comparar um pouquinho com Pompeia, né? Que foi soterrada e ficou assim um museu a céu aberto de como era o Império Romano, e aqui de como era uma cidade soviética. Ela ficou perfeita, da mesma maneira que assim as pessoas tiveram que abandonar e deixar tudo. E não puderam levar nem seus animais, pensa. Aí sabe o que eles fizeram com os animais, gato, cachorro? Mataram todos. Porque não podia deixar por causa da contaminação. Aqui era um hotel. Aqui
aqui era a praça principal. Aqui era o Palácio da Cultura. E lá do outro lado, ó, era o prédio na rua principal da cidade, onde viviam as pessoas mais ricas. Eram os apartamentos melhores, porque os outros eram todos praticamente iguais, né? Que é assim que funciona mais ou menos no socialismo. E aquele ali era o prédio mais importante, assim, mais bonito. Esse centro cultural tinha uma biblioteca gigantesca no período e a qualidade de vida da população aqui era excelente. As pessoas tinham tudo sem pagar aqui, né? Educação de graça, claro, de excelente qualidade, mas vários tipos de esportes, como natação, ginástica, aulas de música. E era uma cidade modelo mesmo, ó. Então ela ficou realmente como um museu a céu aberto. Essa cidade era realmente moderna porque ela tinha um supermercado que você podia vir, escolher seus produtos e comprar. Porque geralmente na União Soviética faltavam produtos para tudo. Faltava tudo. Então as pessoas tinham que enfrentar filas gigantescas para poder comprar alguma coisa. Aqui não. Aqui o mercado existia. Você podia vir aqui e comprar sem o menor problema. Olha os carrinhos, passar no caixa. E vinham pessoas de cidades próximas também fazer compra aqui, ó. Em 1991, né, quando acabou a União Soviética, isso aqui era cuidado pelos soviéticos depois do acidente, né, que controlava a área e tudo mais. A área ficou um pouco abandonada e aí, consequentemente, a cidade foi saqueada. Vieram muitos bandidos para saquear. Então, por isso que está tudo muito jogado, quase sem nada. E é o parque de Pripyat. A roda gigante não chegou nem a ser inaugurada. Ela seria inaugurada 2 dias depois. Aí houve a evacuação da cidade e isso nem aconteceu. Quando os ônibus chegaram para evacuar as pessoas da cidade, eles começaram a dizer que em 2 dias as pessoas estariam de volta. Isso tudo para não causar pânico. Só que a área aqui, ela só poderá ser habitada, realmente produzir alguma coisa, cerca de 1000 anos depois do acidente. Até então não tem como. E outras áreas foram atingidas, não só na Ucrânia, mas também foi atingido na Bielorrússia. Muitas cidades e aldeias foram evacuadas também. Quando as pessoas chegaram, né, saíram daqui, quando elas chegaram nos abrigos, nos locais para onde elas foram levadas, as pessoas começaram a chamá-las de porcos de Chernobyl. E as crianças não podiam brincar com elas, todo mundo tinha medo que a radioatividade pegasse, que tocar nelas já pegasse. Então, muitas pessoas voltaram para cá muito tempo depois. Dizem que hoje, aqui, cerca de 140 pessoas vivem nessa área, que eram pessoas que viviam aqui. Não sei em que local exatamente, mas dizem que elas vivem aqui. Plantam, colhem, comem comidas daqui, não sei como, né, assim. Também que as pessoas que viveram aqui, muitas voltam para visitar o cemitério, porque tem entes queridos enterrados aqui. Aqui era um centro esportivo, aqui devia ser a quadra de basquete. E nesse centro esportivo também tinha piscina com água aquecida. E a piscina era bem funda, olha.
muito funda. Bem grande. Os vestiários, o armário para guardar as coisas. O relógio. Olha, é muito alto. E olha o trampolim. Muito fundo. Os apartamentos vizinhos. Um centro esportivo.